Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi Jansen, eu sou consultor técnico da indústria de tintas Corfix e hoje nós vamos falar de um lançamento maravilhoso que é o nosso Chalk Corfix. O Chalk, ele é uma tinta solúvel em água, miscível entre si e ele vem em dois tamanhos diferentes, de 100 ml e o pote maior de 250 ml. Eu vou demonstrar aqui algumas técnicas que vocês podem fazer e principalmente a cobertura que ele tem. Então, fiquem de olho que eu tenho certeza que vocês vão adorar. O Chalk da Corfix, ele é uma tinta com uma excelente cobertura, que ele pode ser usado para um restauro, ou seja, para você pintar peças que já tiveram algum acabamento, como por exemplo uma cera, um verniz, ou você pode fazer também direto no seu substrato, como peças, por exemplo, de gesso, sem precisar de preparação, ou seja, o Chalk já vai direto na peça de gesso. Você pode utilizá-lo nas peças de vidro, uma excelente cobertura também para peças de porcelana ou galvanizado, lembrando que ele não é uma tinta utilitária, ela é uma pintura decorativa, certo? Ou seja, a porcelana pode ser pintada, mas ela não é utilitária, certo? E pode ser também utilizado para restauros, como por exemplo para peças já pintadas ou enceradas, onde ele tem uma excelente cobertura. Tudo isso eu vou demonstrar para vocês agora. Quando nós dizemos que a tinta ela é miscível, quer dizer que você pode misturar cores. Nesse caso, eu vou fazer uma técnica já com um pincel de efeito mop numa peça de vidro, utilizando a cor cacau, a cor terra de siena queimado e a cor laranja. Prestem atenção que na primeira demão, mesmo sendo um mix de cores, a cobertura será total. Certo? Olha, eu venho já matizando, ou seja, misturando as cores, já dando uma cobertura total e, claro, um excelente acabamento colorido. Aqui, com uma simples demão. Caso você queira também, passe uma demão de um tom mais claro e venha matizando com outras cores. Mas aqui você pode ver que a transparência do vidro é completamente coberto. Já nessa peça de gesso, nós trabalharemos com 3 cores de Chalk direto no gesso. Eu vou utilizar a cor verde poema, que é um tom de verde mais claro, o verde esmeralda, que é um tom de verde mais escuro, e para as corujas, eu vou trabalhar com o amarelo ocre. Lembrando que as peças pintadas com Chalk, elas podem, depois, você trabalhar com técnicas sobre esse produto, como, por exemplo, envelhecimentos, texturas, como outras técnicas mais trabalhadas também, falso couro, regging, pátinas, ou seja, ele é uma excelente preparação, já também sendo uma cobertura total do seu substrato. Podem ver aqui na aplicação que uma demão de Chalk também tem uma cobertura total. E como elas são miscíveis, eu posso já fazendo degradês e misturas de cores. Aqui com os tons de verde e na parte
de cima, eu já iria com o amarelo ocre. Vocês podem ver que com uma demão é o suficiente para cobertura total. Então, aqui foi direto no gesso. Aqui já é uma lata de metal e nós vamos utilizar as mesmas cores para matização. E vocês podem prestar atenção que na minha primeira demão também a cobertura é total. Eu já posso trabalhar as técnicas de misturas de cores já na primeira demão. Caso você prefira, prepare a peça com uma demão da cor mais clara e venha utilizando as mais escuras, ou vice-versa, como você preferir. O objetivo aqui é mostrar que na primeira demão a cobertura é total. Esta peça, ela é uma xícara de porcelana que será trabalhada depois como uma peça decorativa e não utilitária. Então, eu farei uma aplicação do chalk verde oliva e a primeira demão com pincel de cerda macia, cobertura total. Caso eu queira uma matização ou um degradê, aqui. Também trabalhando só com técnicas patinadas, também é uma opção. E para finalizar, faremos a pintura desta peça que já havia sido pintada com o nosso chalk na cor branco gelo, mesclando com um pouco das outras cores. Tudo isso para mostrar que eles são bem miscíveis e que a cobertura é perfeita. Aqui, sem transparência, mostrando completamente a cobertura do fundo. E claro que após a pintura com chalk, você trabalha a técnica de sua preferência. Eu acredito que com essas aplicações você já perceba a cobertura perfeita que o chalk tem. Uma informação muito importante e útil para você é que, como foi dito, os nossos chalks eles são solúveis em água, ou seja, você limpa o seu pincel com água após a aplicação. Mas é importante lembrar que caso você queira menos grosso ou mais fino, você deve utilizar o gel médium para matizar da Corfix. Não esqueça, ele é solúvel, mas é miscível em gel médium para matizar, solúvel em água. Como vocês perceberam, o chalk da Corfix, ele tem uma excelente cobertura. São 31 cores miscíveis entre si, 2 tamanhos de 100 e 250 ml. Uma observação maravilhosa para nós que pintamos MDF é que ele tem uma característica única. Ele já pode ser utilizado direto no MDF, sem preparação nenhuma antes dele. E também, caso a gente queira restaurar ou reformar uma peça, você pode pintar em cima de qualquer verniz ou cera que você já tenha utilizado. Então, ele vai ser excelente para que nós também possamos restaurar todas as nossas peças, dando uma cara nova, digamos assim. Vocês podem prestar atenção nesse toque acetinado que foi tão falado, porque, para quem não sabe, chalk significa giz. Por isso, essas cores tão acetinadas.
Espero que vocês tenham gostado, principalmente utilizem, claro, Schalke Corfix. Um abraço e até o próximo vídeo.